Olá, pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje eu quero começar o nosso podcast, Bora Escutar, que ele é um podcast criativo, divertido e colaborativo. Eu quero começar esse podcast hoje levantando uma questão muito importante, eu acho que para todo mundo que está em casa, todo mundo que está assistindo agora, está entrando aí para assistir no YouTube e que vai ter acesso ao Bora Escutar através do YouTube, que fica lá postado, e também no Spotify e outras plataformas que a gente está resolvendo aí e vai entrar, porque você quer ouvir o podcast, eu vou dirigir para o Spotify, vai daqui para São Paulo, para o Rio, para onde você for, ouvindo todos os episódios, que são vários, hein, que já tem aí, que você pode se divertir. Tem episódio com profissionais de saúde, com gente de criptomoeda, com vendas, com hipnoterapeuta agora também, com política agora também. Então, hoje eu quero começar assim, uma coisa para vocês pensarem. As pessoas procuram por mudança, né? Todo mundo quer mudar alguma coisa na vida. Todo mundo quer mudar alguma coisa no seu ambiente de trabalho, no seu bairro, na sua cidade. Só que quando chega um momento que ela tem que se colocar, se posicionar, o que acontece? Ela tem travas. E quando ela tem essas travas, ela fala: nossa, eu estou com medo. E por que tem medo? Por que tem medo de se posicionar, de falar o que tem que ser falado? Porque às vezes é coisa dentro dela. Aí ela tem que procurar mudar aqui dentro para ela poder fazer as mudanças externas. Então hoje eu escolhi quem para falar sobre tudo isso? Primeiro, para mudança interna, o nosso amigo Alexandre Campos, que é hipnoterapeuta. Fala, Alexandre. Fala, Júlio. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo, né, que está acompanhando. Boa noite, não, boa tarde ainda, né? Eu costumo falar assim, boa noite, boa tarde, bom dia, a hora que estiver escutando. Um horário, né? É um prazer muito grande estar aqui e com certeza eu posso garantir que você que está aí nos acompanhando, eu vou passar aqui uma nova percepção do que é essa mudança e muitas vezes o porquê que você não consegue. Você já se sentiu assim? De querer fazer um projeto, de querer colocar em prática e fica procrastinando. Isso é importante para você se for, né? Às vezes você tem um projeto grande, né, Júlio? É isso. Você tem sonhos grandes e tem alguma coisinha. Travando. O Julião vai poder falar depois até. Bem legal sobre isso. E também na área da política, né, da comunicação, o porquê que às vezes a pessoa sabe que não pode agir daquele jeito, tem tudo ali estudado, e quando chega na hora fala o que não era para falar, da onde vem, o que acontece. Então nós vamos bater um papo legal aí, Júlio. Obrigado pelo convite. Legal, é isso aí. Seja bem-vindo aí ao podcast. E quando a gente fala boa noite, bom dia, boa tarde, porque o cara vai estar escutando a hora que ele quiser. Então, esteja sendo cumprimentado. E para falar das mudanças externas, para você se posicionar, ter uma opinião concreta daquilo que você quer falar, daquilo que você quer impor até, né? No seu bairro, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país, ou até fora dele. Eu estou aqui com uma educadora política, que é a Lorene. Seja bem-vinda, Lorene. E aí, tudo bem, Júlio? Obrigada a todo mundo do Bora Escutar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como já aprendi aqui, que legal. Alexandre, que alegria partilhar dessa conversa com vocês. Já tô vendo que eu vou aprender muito, porque olha, na minha cabeça aqui, de gestora pública, de política, que quer ver mudanças na sociedade para melhor, quer ver as pessoas terem mais acesso à saúde, mais acesso à educação com mais qualidade, um meio ambiente protegido, uma vida boa, um lugar bom para se viver, mas muitas vezes o voto da população não reflete essa vontade. Então, as pessoas têm a vontade de um lugar melhor. Na hora do vamos ver, na hora do voto, que decide quem é a pessoa que tem capacidade ou não, condições ou não, de colocar em prática essas melhorias ou essas mudanças, é muito doido, porque parece que outras coisas é que movimentam a cabeça, o interno, o interior das pessoas, como você disse, até a direção dela de votar. Isso é um grande desafio, vou aprender com o Alexandre aqui, quais são as movimentações internas da pessoa, que às vezes enxerga qual é a melhor opção, mas na hora do voto, vota
diferente da melhor opção, É né? como dizem Ou alguns... quais são essas movimentações Como internas? dizem alguns programas políticos, no escurinho da urna que o bicho pega, né? Porque daí você vai ficar no escurinho da urna, aí entra o que o Alexandre fala. Que você vai ter o quê? O contato com a sua consciência. Daí você vai falar assim, vai pesar lá na frente? Não vai pesar? A minha consciência que manda ali. E aí depois você falar que votou num, votou no outro, aí é você falando de outras coisas. Mas olha, sempre eu começo pelas damas. Mas como hoje nós estamos um pouquinho ao contrário, que assim, nós temos que buscar os nossos reconhecimentos, as nossas mudanças internas, nós vamos começar com o Alexandre. Ótimo. Tudo bem? E aí a gente vai... A mudança é de dentro para fora. De dentro Isso para fora. mesmo, Isso. isso aí. E aí a gente começa com o Alexandre. Eu agradeço. Alexandre, primeiramente, eu quero agradecer você estar aqui hoje. Você é meu amigo já de longa data, né? A gente já passou, já fiz hipnoterapia com o Alexandre. Já Que fiz. A esposa também A fez. esposa também Ela fez. veio primeiro, né? Foi primeiro. E é um trabalho muito legal, cara. É um trabalho que te dá uns empurrões para você se deslanchar na vida e seguir em frente. Alexandre, fala um pouquinho pra gente quem é o Alexandre, como você teve contato com a hipnoterapia e conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sempre começo com essa, conta um pouquinho da sua história. Que legal. Ô Júlio, até para complementar o que você acabou de falar, né? Eu fiz a hipnoterapia com o Alexandre, a tua esposa fez, e tem uma frase muito antiga, né? Que é ver se o santo é bom, veja o milagre que ele fez, né? E você não tem noção, a alegria que eu estou de ver você aqui com esse podcast que eu já tenho ouvido aí na cidade. Eu só não sabia que era você. Eu tinha ouvido falar o nome do tava podcast? Num evento de network que aconteceu esses dias atrás numa pizzaria aqui na cidade. E lá a galera falando, não, que tem bora escutar, não sei o que. Da hora que eu fui ver, cara, mas é o Júlio que tá lá. Porque eu lembro que quando você me procurou, você falou sobre isso, que tinha. E eu Os falei, projetos, cara, você né? tem grandes projetos, capacidades e muitas vezes se sente limitado, tá faltando alguma coisa. Então é sobre isso que nós vamos falar depois. Se você quer entender realmente o porquê que pode estar aí barrado, travado de fazer o que você tanto quer, não perca. Mas vamos lá, vou me apresentar. Eu sou natural aqui de Taubaté. Sim. Bebi água da bica do bug, Lorena. Bebi, então o que acontece? Não consegue hoje sair ninguém da cidade. Bebe mais. Não, na minha época eu bebi. Quem é da cidade antiga aí sabe o que isso quer dizer, né? Que é uma pena, né? Eu bebi água dali, então o que aconteceu nesse período? Eu tive fora um tempinho, né, aqui da cidade, fiquei ausente, mas sou apaixonado por Taubaté. E eu tenho orgulho. Ontem eu estava num evento lá em São Paulo, antes de ontem, nem lembro mais. Ontem foi domingo. Domingo. Não, então foi sábado. Tive lá e eu falei, eu sou hipnoterapeuta de Taubaté, com orgulho, eu sou de Taubaté. E comecei, né, a minha história aqui como empreendedor. A vida inteira de empreendedorismo, quem me conhece aí sabe de várias coisas que eu já fiz. E durante essa trajetória, eu não sabia que eu tinha ansiedade e depressão. Eu acho que a grande maioria não sabe. E eu tinha uma preocupação excessiva muito grande, né? Família humilde. Então era aquela questão, não, eu estou preocupado com o financeiro, que é normal ficar preocupado. Mas até que ponto? Era uma preocupação excessiva que eu tinha. Comecei a trabalhar, estudei no Lopes Chaves, para quem é das antigas aqui, né? Estudei no Lopes Chaves. E um dos meus sonhos, Júlio, era ser locutor de rádio. Porque meu pai foi locutor de rádio, né? O saudoso Adilson Campos. Trabalhou, o Julião conhece, muita gente aí da rádio conhece. Trabalhou na Globo, fez, né, uma história muito bonita na comunicação. Então, desde pequeno, com esse sonho de ser locutor de rádio, uma criança sonhadora. Esse é o Alexandre. Sonho de ser piloto de helicóptero, sonho de morar fora do país. E tinha dentro de mim esses sonhos. E junto com ele, muito medo. Medo da pobreza, o medo da dificuldade que eu passei. E aí isso foi alimentando e fui realizando alguns sonhos. Com 16 anos, eu me tornei locutor da Metropolitana FM. Né? Trabalhei um ano lá. Não sou o Alexandre da Metro, que o pessoal fala, sou outro Alexandre. Né? Não é o vereador. O ex-vereador. Eu era chamado ali, o nome artístico era Ale Campos. E depois daquilo, com 19 anos, eu fui para o Japão, realizei mais um sonho, então, o de rádio, de morar fora, morei 2 anos no Japão.
Quando voltei do Japão em 2001, comecei uma empresa, na verdade comecei com um carro, com um táxi. E dela, um táxi. Comprei um táxi ali na Independência, na Constrói, ali perto do Senai, isso em 2001. Porque eu não conseguia ficar parado. A minha ansiedade, a minha preocupação excessiva, Júlio, não deixava, Lore, eu ficar parado. Não, eu tenho que trabalhar, mesmo que eu vim para ficar pouco tempo, e eu iria voltar para o Japão. Tava com capital ali, né? Que o ponto de táxi ali não existia nada naquela Avenida Itália, né? Não, Avenida Era do Itália outro não lado tinha ali, nenhum né? comércio. Não tinha nada. Eu tive Era casa, né? Pra você ter uma ideia aí, você tocou no assunto. Eu tinha, na época, um desejo de comprar uma casa na Independência, que eu queria na avenida para montar um comércio. E cheguei a comprar, né, nessa época, em 2002, 2003, mais ou menos. E me levaram na Avenida Itália e falaram, tem aqui uma casa bem maior que na Independência. Eu falei, não, mas a Avenida Itália não tem nada. Não, mas compra aqui, porque vai sair. Tem uma escolinha e só tinha uma escolinha ali de educação infantil. Foi. E aí eu acabei indo para a Independência. Mas aí esse período, o que aconteceu? Eu sempre fui muito empreendedor e tinha acabado de chegar do Japão, né, em 2001, 2002. Falava um pouquinho do inglês, um pouquinho do japonês e comecei a carregar os coreanos da LG, que estava bem forte naquela época. Embora eles não falam japonês, né, o idioma é diferente, mas tinha alguns que falavam um pouquinho do japonês. E aquilo foi incrível, porque eu criei ali um relacionamento de confiança muito grande com os diretores e fui convidado para tomar conta do transporte executivo. Montei uma empresa, eu acho que eu criei o Uber, viu, em 2000 e pouco, em 2002. Olha só. Porque eu começava a terceirizar, tá tinha até aplicativo, tudo, né? Tinha um sistema. E desculpa me intrometer, o que você fazia no Japão? Trabalhava em fábrica, aqui. como a grande maioria dos brasileiros, decasseques, né? Que moram no Japão, vão para trabalhar em fábrica. É muito bacana. Eu trabalhei na Sony Electronics e numa outra grande empresa lá, mas eu tinha até que uma certa regalia lá. Eu cheguei a ser funcionário direto da fábrica, porque a grande maioria vai por empreiteira. Né? E isso foi muito bom. Mas aí eu já tinha conseguido a minha casa, que era um sonho, um carro zero, mas ainda continuava. E é importante a gente ter o sonho de crescer. Claro. Só que o meu combustível era um combustível errado. Era o medo de perder o que já tinha construído. Era a necessidade de aprovação. Eu vou conseguir para provar que eu sou capaz. E quando eu consegui esse serviço, né, fechei esse contrato com a LG Electronics, começou a dar muito certo. E com 20 e poucos anos eu conquistei, se juntar em patrimônio em tudo ali, um patrimônio legal. Comprei um Aras no final do Barreiro, fui criar cavalo, não tinha nada a ver. Aí eu fui realizar outro sonho, que era ser piloto, fui fazer curso de piloto de helicóptero, voei em São Paulo, no Campo de Marte. Tem muitas histórias, né? E rapidamente, depois disso, já começou a preocupação maior. Eu tenho que investir, eu tenho que fazer isso, porque um empreendedor, um empresário que tem ansiedade, uma mente ansiosa, ou ele fica estagnado, se paralisa e não investe em qualquer área. Fica parado. Uma pessoa ansiosa, ela tem medo de se candidatar, ela tem medo de fazer isso, medo de montar um podcast, ela tem um medo de tomar uma atitude. Ou ela se desespera e toma a decisão precipitada, que foi o meu caso. Comecei a investir em tudo, queria montar restaurante, pousada, coisas que não eram nem da área. Perdi dinheiro, a autossabotagem veio, eu abandonei um serviço que estava dando muito certo. Para montar. E depois disso eu falei, e agora o que eu vou fazer da vida? Isso já era 2008, naquela crise do Bush. Aí depois, nessa crise, me apresentaram um outro ramo, comecei a trabalhar design de interior, estava aquecido o mercado, foi indo, daqui a pouco montamos uma outra empresa. Deu muito certo. Novamente o medo, antes era o medo porque não tinha dinheiro, depois era o medo de perder. Sempre o medo. E aí em 2013 eu fali, pela segunda vez, muito feio. Perdi tudo que tinha construído na vida e ainda adquiri uma dívida praticamente milionária. Estrondosa que paga até hoje. Mas ali foi uma grande mudança, porque há 10 anos atrás eu cheguei a perder até a fé, a esperança que eu ia conseguir mudar. E eu tentei suicídio em 2013. Amarrei uma corda na árvore e é uma longa história. Aí fica a sua... Aí é o novo capítulo. Aí começa essa história para até chegar aqui na terapia. Daí quando você chegou e você... Qual foi o start que você falou assim, não, para. Então, tem que mudar. Quando eu estava lá, né, naquela situação, me salvaram lá, me resgataram e me levaram para o psicólogo.
Aí chegou lá no psicólogo, não é aqui, a questão é remédio rápido, vai pro tarja preta, fui pro Rivotril de 2 miligramas, que eu tinha que ficar dormindo o tempo todo. Sim. Porque eu não entendia, né? Mas só que esse pensamento, essa tentativa, no caso de suicídio, ela não aconteceu naquele dia. Porque durante a minha vida toda, já vinha acontecendo uns sentimentos meio estranhos de, eu não tô feliz, as pessoas não gostam de mim, eu não sou aceito, a vida É uma situação pra mim não dá construída, certo. né? Ela foi Ela enchendo. vem, não é uma coisa de impactar. Às vezes a gente vê as pessoas agirem dessa forma. Pensa que foi aquilo ali é uma desculpa. Não, o cara fez aquilo sem pensar e fez, porque foi um instante que o cara fez. Não, já tá acho que esse vem caminhando aquela vontade, vem caminhando aquela... Eu não digo que até seja o pensamento suicida, mas quer ver, eu posso pegar essa garrafa para exemplificar? Pode. Com licença. Imagina da onde vem a ideação. Tem água quente aí dentro. Não, tá tranquilo. De onde vem a ideação suicida, ansiedade, depressão? Imagina que isso aqui é o seu subconsciente. 95% das nossas ações, das nossas decisões no dia a dia, depende do subconsciente, não do consciente. Sim. Então, lá na infância, quando eu era pequenininho, teve um primeiro ECI, evento causador inicial. Ficou aqui embaixo. Que pode ser o dia que eu vi meu pai com a minha mãe brigando, ou a separação dos meus pais, que eu senti muito, ou por ter ido ser criado pela avó em vez de ser pela mãe, um sentimento né, de abandono, de rejeição, e não adianta. O que acontece é o que a criança interpreta e não o que você faz. Certo. Eu já tive várias pessoas no meu consultório que o dia mais feliz da vida dela, alguns me dizem, foi o dia que o irmão nasceu. Para outros, o dia mais triste da vida dela é o dia que o irmão nasceu, porque ela perdeu o lugar dela. Né? Eu já tratei casos de ideação suicida que o problema da criança, entre aspas, que o adulto que pensa em suicídio, em depressão, ansiedade, é porque a mãe esqueceu de buscar na escola. Eu já esqueci. Já perdi horário de pegar minha filha na escola. Filho não vem com manual. Filho não vem com manual de instrução. Tudo que acontece é a maneira que ela vai interpretar. Então, isso aqui vai somando durante a vida toda. Vem adolescência, vida adulta, trabalho, daqui a pouco veio pandemia. O meu foi antes da pandemia, certo? Mas estou dizendo nos dias de hoje. Que começa o vulcão a entrar em erupção. E aí, quando procuro os meios tradicionais, no meu caso, o que encheu aqui foi quando quebrou a empresa. A segunda falência. Então, foi a gota d'água que faltava. E naquele momento, quando você procura outros tipos, a maioria das terapias vão tratar o presente, o momento presente. É como se pegasse uma colherzinha e ficasse aqui, para com isso, você não tem motivo, seu problema não é esse. Tem gente que mora na rua e é mais feliz que você. Tem gente que está na cama de hospital e está mais grato que você. Você tem que ser forte, você sabe. Eu atendo casos de pessoas que são violentas, são agressivas. Você tem que ser mais calmo. Ela sabe, mas ela não consegue ser calmo. Chega naquele momento, ela perde tudo. A razão, as palavras vêm do jeito que não quer. Certo. E aí, nesse momento, Júlio, quando as palavras não resolvem, às vezes vai para o remédio. O remédio é como se fosse umas tampas. Como se eu pegasse isso aqui, e tento abafar. Isso aqui esse remédio é para você dormir melhor. Esse aqui é por conta da sua compulsão alimentar. Pra sua ansiedade. Esse é para alergia. Esse é para você ficar mais calmo. Mas não tá resolvendo a causa inicial que está aqui embaixo? Não. Que nem sabe, né? Tá distante, né? Ele nem sabe o porquê que ele tá distante. agindo assim. Ele sabe que ele não queria, mas não consegue. Mas daqui a pouco, então, você vai falar o resto. Então, porque agora a gente quer conhecer um pouco a Lorene. Nossa, eu tô achando incrível. Tô muito grata. Obrigada pela oportunidade E a Lorene? de aprender aqui com a Alexandre. E a Lorene? A Lorene E que aí? Conquistou os taubatianos. Imagina. Conquistou as redes sociais. Acharam até que você ia pro Big Brother uma vez. Nossa, teve essa história aí também. A Lorene, assim como o Alexandre, natural de Taubaté, com muito orgulho também. Eu ia interferir, ele falou, não, deixa eu contar essa na minha hora, vou parar de... Ele falou assim, falou Alexandre de Taubaté. Eu, Alexandre, quando me apresento nos lugares, eu sou a Lorene de Taubaté. A primeira coisa que eu escuto são umas risadas. Porque aí todo mundo lembra da grávida. Fala, eu sou a Lorene... E é de Taubaté, sim, a terra da grávida, mas também é a terra de Monteiro Lobato, da Celi Campelo, de um monte de gente legal. E a gente tenta abafar essa história aí, né? Ou tentar tirar
um Tudo caldo isso, bom, assim, né? A fazer a limonada com a história da grávida, que ficou icônica e que infelizmente marca a nossa cidade, porque acho que infelizmente a gente deixou de ser marcado por coisas positivas. A gente tem um passado, uma história muito bonita nessa muito. cidade, um celeiro de artistas, de gente muito maravilhosa, mas que infelizmente na história recente da cidade ficou esquecida. Toda a Sim. coisa boa que a gente tem, e aí quem tomou lugar foi a grávida, né? Você Essa sabe, história. você sabe que a Simone Soares esteve aqui, que passou pela Globo, pela Record, fez filme com a Xuxa, agora tá com um filme que ela gravou em Campos do Jordão, inclusive tem passagem do filme no Bom Boi, junto com Milen Cortaz, aquele cara incrível que agora tá no Outros, e a gente comentou sobre isso, da questão de Taubaté, e ela é taubatiana nata, e ela falou, não, a gente tem que mudar isso. Inclusive, até depois a gente vai conversar sobre algumas coisas alguns projetos que ela tem, da gente Legal. fazer, que inclui, de repente, você entrar no projeto com a gente. Que bom, Mas conte continua. comigo. Bom, e aí falo com orgulho da minha cidade, né? De onde eu vim também Lógico. sempre. Eu cresci no SECAP com muito orgulho também. Eu faço questão sempre de contar isso na história da minha vida, porque o que eu faço, o meu trabalho, a minha profissão, o que me traz aqui hoje, Júlio, no podcast, no Bora Escutar, né? Por que eu tô aqui? Me conhecem pela minha atividade política, por eu ser gestora pública, por eu fazer educação política. E o que eu faço tem a ver com de onde eu vim, né? Uhum. Infelizmente, no mundo, no Brasil, em Taubaté não é diferente, o lugar onde a gente nasce muitas vezes determina onde a gente pode chegar, Sim. né? Isso se chama desigualdade social, né? O mundo tem, o Brasil tem, Taubaté tem também. Então, dependendo do bairro onde você nasce, dependendo da família onde você nasceu, e a gente não escolhe isso, né? Isso. Infelizmente, existem alguns limites sociais que são colocados, algumas barreiras, né? Algumas pessoas têm a oportunidade de viajar. Alexandre contando a história bonita dele aqui, né? Que legal que ele conseguiu realizar esses sonhos. Eu, por exemplo, até os 21 anos de idade, eu nunca tinha andado de avião, porque não era uma realidade da minha família. Né, no lugar onde eu cresci, na família onde eu nasci, ninguém andava de avião. Não era normal, ninguém nunca tinha andado de avião, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém da família do meu pai, da família da minha mãe. E eu andei pela primeira vez porque eu estava na faculdade, né? Porque eu acessei uma universidade pública e a educação é esse clichêzão, mas porque é verdade, graças a Deus, de furar essa barreira do lugar onde a gente nasce, né? A educação tem esse poder, essa potência de fazer a gente dar saltos e chegar em outros lugares onde o curso normal da vida talvez não nos levaria, né? Que é a realidade de muitos, né? Que é a realidade da maioria, né? Você nasce ali, você acaba... Porque são as referências que a gente tem, né? A Alexandre vai poder ensinar a gente também como enfrentar barreiras internas, né? No interior, o medo. Acho que é a palavra-chave, assim, ele tem a ver com tudo e muita coisa, né? Inclusive na política e na vida pessoal, individual e particular de cada um. Mas, apesar desses fatores aqui, se a gente for olhar o externo, né, que eu estou aqui para dar essa contribuição hoje, o fator externo, infelizmente, ele determina muita coisa, né? E ele determina justamente, olha, as minhas referências ao meu redor, no bairro que eu cresci, na minha família, se nunca tinha ninguém que viajou, como é que eu podia sonhar em viajar? Eu ia sonhar baseado talvez na televisão, a gente assistia na novela e tal, mas aí fica muito difícil, tá muito longe da gente, não tem alguém para contar uma história para você, olha, eu andei de avião e é assim que funciona, e você vai até o aeroporto e compra passagem, tá? Se não tem ninguém perto de você para te contar isso, como é que você vai desejar isso, né? Então essas são as limitações externas, né, da nossa sociedade. Minha cabeça. É legal, né? Conversa boa. É assim, produtiva. Enfim, eu cresci no SECAP, nesse bairro, numa família simples, filha do Serjão, da Dona Ivone, e que nunca tinha andado de avião, mas que aos 21, quando eu andei pela primeira vez na faculdade, graças à educação que mudou a minha vida, você tem uma ideia, hoje eu tenho 32 anos, então faz 10 anos, e nesses 10 anos, que eu nunca, desde o dia que eu nunca tinha andado de avião, hoje eu conheço mais de 20 países, por exemplo. Então, no intervalo de 10 anos, olha que legal, né? Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa acontece na nossa história, graças aos estudos, à dedicação e tal. Então, também não foi por acaso, eu tenho diversas motivações e características
pessoais, que depois Sim. o Alexandre pode falar mais pra gente sobre isso, que eu tenho certeza que me ajudaram, mas há fatores externos, como a educação, como políticas públicas, né, que são o meu trabalho. Se eu tinha uma casa para morar no SECAP, é Sim. porque existe uma política pública de habitação, de moradia, que ajudou o meu pai e a minha mãe a terem uma casa. Porque o CDHU é uma política pública, né? Eu morava no fundo da casa dos meus avós, na Independência, e talvez a minha história fosse outra se eu crescesse morando no fundo da casa dos meus avós. Mas o meu pai e a minha mãe tiveram a oportunidade de me dar a criação que eles desejaram, porque eles tiveram condição e autonomia, graças a uma política pública, Sim. de ter uma casinha e poder morar a gente ali como família, meu pai, minha mãe e eu, até o dia que chegou minha irmã também. Para mim foi uma grande alegria. Foi um dia muito feliz. A Letícia, lindona, traz muita alegria para minha vida também. Mas um pouquinho da minha história é essa, né? A menina que nasceu em Taubaté, cresceu no SECAP, estudou em escola pública, em escola municipal. Essa vivência da diversidade de gente, pessoas diferentes, de todo tipo, de toda cor, que uma escola pública traz, foi muito rica para mim. Eu sou muito grata a ter estudado em escolas públicas, sou muito grata aos meus professores e professoras, porque foram determinantes na história da minha vida. Sou muito grata a um projeto social que também mudou a minha vida, que se chama Colégio da Embraer. Então, é um colégio diferenciado, que é um projeto social de uma empresa privada, que é a Embraer, e que, porque eu estive lá, eu pude estudar num outro lugar que se chama Universidade de São Paulo, né, que é uma das melhores universidades da América Latina, uma das melhores universidades do mundo, e que só cheguei lá por causa desse projeto social, porque se você me perguntasse para a Lorene, da 8ª série, que agora é 9º ano, aonde que eu queria estudar, eu nem sabia que existia USP. USP, para mim, eu ouvia falar no jornal. Então, de novo, as referências, né? O lugar de onde a gente vem, o quanto o mundo externo, a sociedade, impacta muitas vezes na onde a gente consegue chegar. Eu gosto de comparar, Alexandre, com uma corrida, né? A vida com uma corrida e as políticas públicas, que são o meu trabalho, né? Se for pegar uma corrida, ela tem ali o pelotão de elite, né? Tem as pessoas que largam na frente, né? E tem toda a turma que vem lá de trás, que não tá ali na elite, não tá já ranqueado na corrida e tal, e que vai correr, né, na onde ela conseguir se encaixar ali. Você pegar uma corrida, tem o cara que tem um tênis potente, um super de um tênis bom, cheio de molas e tal, que garante que vai ser confortável para ele a corrida, vai dar melhores condições para ele de correr. E vai ter o cara que tem um tênisão basicão ali. Ou descalço. Ou quem sabe, o cara que não tem dinheiro para ter um tênis e vai correr descalço, né? E vai ter o cara que tomou um café da manhã reforçado, que tem uma dieta balanceada para chegar na corrida e conseguir dar o seu melhor desempenho. E o outro que não teve um café da manhã suficiente, necessário para dar energia para ele correr a corrida. E ele teve que acordar muito mais cedo para sair de casa, porque ele mora muito mais longe e porque ele pegou ônibus para chegar até a partida da corrida. Gente, tudo isso importa. Já foi uma maratona, né, para ele chegar até lá. Para ele chegar na corrida, ele já teve que se desgastar muito mais. Ou seja, não dá pra gente dizer que a vida é mérito. Dá pra dizer que o cara que ganhou a corrida foi só porque ele se esforçou mais? Não. Eventualmente, o cara que largou lá na frente com tênis bom, ele pode ter se esforçado igual ao cara que largou lá de trás com tênis difícil, sem ter tido alimentação adequada. Então, são vários fatores. O esforço, as motivações internas impactam também nos resultados que cada ser humano tem na sua vida. Mas não dá para simplificar tudo, né? Não existe resposta simples para a maioria dos problemas. Para alguns, às vezes, até tem uma resposta simples, mas para a maioria das questões da nossa vida, as soluções, as respostas são complexas, né? Então, eu sou essa Lorene aqui, um pouco filosófica, como vocês estão vendo, que analisa a própria vida e é muito grata com as oportunidades que eu tive, e eu quero devolver tudo isso de bom para o mundo, porque para mim não basta eu estar bem,
eu preciso estar bem, alimentada, feliz, satisfeita, com uma roupa que eu gosto, mas eu preciso olhar para o lado e ver que as outras Sim. pessoas também, porque eu, a Lorene, como eu nasci, com as minhas motivações e questões Aham. internas, eu não consigo, entendeu? Ir para o shopping e no caminho ver a quantidade de gente que está passando fome e me pedindo dinheiro no Sim. semáforo, sem querer melhorar esse ambiente Sim. externo, né? Então, acho que essa é um pouquinho de quem Muito sou eu. bom. Alexandre, olha só, que riqueza de detalhes. Essa analogia dela foi maravilhosa. E essa Parabéns. história que ela Excelente. contou, e tipo assim, o que fervilha a minha cabeça? A gente para analisar que, por exemplo, o Júlio teve um problema que ele procurou um hipnoterapeuta, ele procurou alguma coisa para entender uma coisa da infância, do pai ter mandado calar a boca, daí tem problema com comunicação, da mãe que esqueceu na escola, tem problema da rejeição. Agora, olha só o cenário que ela contou. O ambiente todo, aquela criança que cresce, que o pai já é um metalúrgico. O pai, por exemplo, meu pai, numa época que eu também morei num conjunto habitacional, né? Eu morei na Imecal. Meu pai ficou entre Secap antigo, Uhum. aquele Secap do Forte Apache, que a gente chamava. O Secap e a Imecal. Que foram os dois bairros que acho que foram os primeiros bairros habitacionais que começaram aqui em Taubaté, né? E aí meu pai optou para a Imecal. E a Imecal foi entregue às casas, pior, eu lembro, pior do que é entregue essas casas hoje dos habitantes. Pior, porque não tinha muro, não tinha. Tanto que eles depois, com o tempo, era eu não lembro, Inocop, umas empresas assim, do Arco da Velha. E eles até ganharam um processo que era para ser entregue com muro, com garagem e tal. E eles ganharam, porque daí a Caixa pegou e eles ganharam um processo e veio essa grana depois. Foi quando meu pai reformou a casa. Porque antes era tudo aberto. E ele que arrumou uns tijolos, meu pai era polícia civil, mas não ganhava tão bem na época. E depois eu morei quase a minha vida toda ali, né? Então, aí você vê esse ambiente todo, cara. Como que uma criança dessa, ou um adulto que passa por um desse, consegue superar isso, cara? O que motiva? O que pode arrumar de motivação, sabe? Porque é isso que eu fico pensando. A criança já... Eu quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu vi uma vez um professor falando, cara. Falou assim, cara, eu fico com dó quando eu vou fazer uma matéria. Quando eu ia para São Paulo fazer uma matéria numa favela, e chegava na favela, perguntava para as crianças, o que você quer ser quando crescer? E a criança falava assim, quero ser médico. Ele olhava ao redor da criança e falava assim, coitado. Sabe, mas não de gozação. Ele falava assim, De quais as chances, quais né? as Que chances difícil vai que ser. ele vai ser? Porque hoje nós crescemos num país que o médico já vem de uma família de médico. E as crianças escutam isso do pai. Né? O médico já vem de uma família. Hoje eu acho que mudou um pouco. Porque até eu tenho um médico que eu vou trazer aqui que ele não foi isso. Graças às políticas públicas. Ele não foi isso que aconteceu com ele. Mas um médico era da família de médico. Advogados, bons advogados, famílias de advogados. Então o que sobra para essa criança? Então agora fala para mim, como lidar com um adulto que vem com essa carga, sabe? É uma carga. Né? Você me permite, Juliane, só de devolver para o Alexandre, uma coisa que é justíssimo que eu acrescente. Eu vivi numa família que enfrentou dificuldades, embora ainda com muito privilégio, perto de gente que enfrenta dificuldades maiores ainda. Eu tinha uma casa, meu pai tinha um emprego, minha mãe dona de casa e tal. Agora, o meu grande privilégio é esse, que eu acho que tem a ver com o que o Alexandre deve falar para a gente aqui. Eu tive o privilégio de uma família amorosa. Então, isso acho que é impagável, assim, é o que eu tento aprender hoje para também levar para as políticas públicas, né, para a sociedade. Tudo isso de experiência que ele ensinou para a gente aqui, que vai enchendo a garrafinha, né, até a gota d'água e tal, eu acho que isso não tem preço e é o grande desafio da humanidade, né, ajudar famílias a criarem crianças que lá nas suas primeiras experiências tenham recordações,
positivas, Boas, né? amorosas, que garantam isso. Meu pai e a minha mãe nessa matéria, meu Deus, podiam dar aula pra gente aqui na simplicidade deles. Nenhum dos dois tem faculdade, nenhum dos dois tem ensino superior, mas eu tive esse privilégio, Mas cresci numa família amorosa. Mas é um conceito de família ideal, né? É um conceito de família ideal. E aí a gente trata de adultos que têm dificuldade, né? Fala um pouquinho. Agora eu vou quebrar tabu aqui, é o provocador, hein? Vamos lá. Foi feito já pesquisas, né? Para que pudesse entender o quanto o nosso DNA, a nossa origem e o nosso ambiente social, o ambiente que a gente Impacta. convive, vai impactar na vida. Logicamente tem impacto, mas ele não é determinante. Que bom, Que bom. porque senão nós estaríamos Não tinha ferrados. jeito de mudar, né? Da mesma forma, foi ótima a sua analogia, né? Já dizia, Jesus Cristo usava as parábolas para demonstrar, explicar, isso é poder da oratória, parabéns. E a tua analogia foi incrível, porque vai ter pessoas que vão sair lá na pipoca, no fundão, e vai ganhar. Só que não é justo, né? Tinha que ser, não pode. O correto seja que todo mundo tenha as mesmas condições. E quando fala ali do dia da corrida, ainda teve, eu fiquei imaginando o preparo, né? Porque a corrida não é só no dia da corrida, o cara que tem que trabalhar tem que se preparar para a corrida meses, e o cara que trabalha não tem condição financeira, ele não tem patrocínio, não vai conseguir. Mas há a possibilidade dele ganhar. Sim. E nem sempre também quem vai estar em primeiro ali no pelotão vai ganhar. Então, o porquê que isso acontece? Né? Interessante isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falei que a canequinha enche, eu não cheguei aqui no principal. A hipnoterapia. Então, se o problema é lá na infância, onde estão as nossas emoções primárias, se você vai ser um adulto tímido, extrovertido, seguro, inseguro, medroso ou não, amoroso ou violento, depende das emoções primárias que são criadas até os 7 anos de idade. Até os 7. Geralmente ali é o alicerce. E tem como mudar? Com a hipnoterapia é o que a gente faz, é o que o Júlio passou, o que a Cris passou. Hoje eu sou um hipnoterapeuta faixa preta da maior e melhor instituição de hipnoterapeutas do mundo, né? Ela tem sede na Suíça, ela tem ISO 9001 do processo, eu atendo grandes empresários, né? O meu foco hoje são empresários que querem ir para o próximo nível. Mas respondendo isso, vamos lá. Foi feita uma pesquisa, Júlio e Lori, que pegaram 2 pessoas da mesma idade para fazer uma pesquisa. Uma dessas pessoas estava um homem que estava no corredor da morte nos Estados Unidos, porque ele tinha cometido vários crimes durante a vida toda. Uma pessoa que foi terrível. Violência, estupro, fez de tudo. Tudo que não podia ser feito. E quando perguntaram para ele, olha, o porquê que ele fez isso da vida, por que ele se tornou um assassino, né? Tava ali para morrer, tal. Ele falou assim, aqui na minha infância foi muito difícil. Meu pai era alcoólatra, meu pai era violento, batia na minha mãe, abusava sexualmente das minhas irmãs. A polícia batia no meu pai, isso me deu muita raiva, muito ódio, então eu fui ficando revoltado e não tinha como ser diferente, me tornei esse assassino. Aí foram pesquisar, foram entrevistar uma outra pessoa da mesma idade, totalmente diferente, muito bem sucedida, rica, uma família bonita, e perguntaram para ele, qual que é o segredo do sucesso? Como você conseguiu ser um grande empresário, ter essa família linda, uma pessoa incrível, maravilhosa? Ele falou assim, olha, para eu te contar como eu consegui isso, eu tenho que te contar da minha infância. Como foi a minha infância, com os meus pais. E como foi a sua infância? Meu pai era alcoólatra, violento, batia na minha mãe, a polícia batia no meu pai, e eu, de tanto ver aquilo de errado, eu entendi que não era aquilo que eu queria ir por outro caminho. Moral da história, os dois são irmãos gêmeos. Era o mesmo pai. Caraca. Só que um escolheu cada caminho. Mas não é simples assim. Então é sem vergonha, é porque ele escolheu. Não é. Porque lá na infância, uma pessoa pode interpretar uma coisa como uma agressão ou como um ato de proteção. E aí eu vou além ainda, né? Obviamente, a gente tem que fazer, nós, pai, né? Todo mundo que é pai, fazer de tudo para errar menos, para dar amor. Sem dúvida, tem que dar amor, proteção. Esse é o caminho, né? Que já foi comprovado, que o outro é pior.
Mas também eu já atendi pessoa... vamos lá. Não, tô na dúvida aqui. Vamos lá, vamos encurtar ao máximo, vamos lá. Atendi uma pessoa lá no consultório de São Paulo, muito bem sucedida. Primeiro eu atendi ela, daí ela falou, você precisa atender minha filha. Estudante da USP, né? Muito bem financeiramente. E a filha dela estava com automutilação e ideação suicida. Né? Mora no bairro Nobre, em São Paulo. Quando eu fui conversar com a filha dela, para entender, né, que primeiro é feito, né, o estudo de caso, e sabe qual era o motivo dessa insegurança que ela carregava? A autoproteção. Durante a minha vida toda eu não pude fazer nada, meu pai com a minha mãe não me deixava brincar na rua, eu me sentia insegura, rejeitada. Não estou dizendo que tem que largar, pessoal, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que filho não vem com manual de instrução. Isso. Tem pessoas que não vão tem contar, regra. não tem regra. Mais ou menos isso, né? Entendeu? Ele vai ter o discernimento dele. A gente tem que errar o mínimo possível, né? Sim. Mas é capaz de acontecer uma situação de você querer proteger ele e interpretar de outra forma. Né? Vários traumas que eu atendi, por exemplo, claustrofobia, quando eu atendo e faço a regressão, a hipnose, a pessoa volta lá com 3, 4 anos de idade, que ela entrou no banheiro para fazer xixi e fechou a porta por dentro. E aí ela entrou em desespero lá dentro, o subconsciente dela, que tem a responsabilidade da autopreservação, o instinto da proteção, a autoproteção dela, entendeu o quê? Lugar fechado é perigo de vida. Então evita, não entra mais. E aí ele não lembra disso, mas passou a vida toda que é lugar sem janela, ele já começa a entrar em desespero. Entendeu? Então, a nossa mente, ela é bem assim, loucura, né? Complexa. Então Bom, não existe olha uma só o receita de nível. bolo. Não tem receita. Olha só o acho que é nível isso. que Mas tá o temos que negócio, errar né? o mínimo possível. Claro. Sou a favor, lógico. Agora, então agora o Alexandre está dizendo que depende do indivíduo, então, que se lá. Não, pelo contrário. Gente, eu sou preto, eu sou negro. Os meus antepassados foram escravos. E eu pago essa conta até hoje. Sim. Entendeu? Então, mas... Tá dado. Vamos que vamos. Acho que eu te respondi um pouco, né? Show, né? Foi bom, não foi? Maravilhoso. É isso. Então, ó, pessoal, vamos falar um pouquinho de apoiadores. Que é o pessoal que faz o podcast, né? Então, eu quero falar primeiramente aqui da CRZ Press, que é uma empresa da minha esposa, da Cris, que é a gente trabalha com assessoria de imprensa, né? Então, às vezes as pessoas querem saber como funciona uma assessoria de imprensa, quer ter autoridade, quer estar na mídia, vocês já sabem como que funciona tudo isso. Mas a pessoa que não sabe como funciona e às vezes não está no momento certo para investir em uma assessoria de imprensa, a CRZ Press lançou o Você é a Pauta. O Você é a Pauta, você vai entrar lá, quer saber um pouquinho mais, vai entrar no QR Code que está aqui, eu sempre erro aqui, o QR Code que está aqui na tela, no cantinho da tela, e você vai entrar na CRZ Press, vai lá no link da bio, vai conversar com a Cris e vai saber como funciona o Você é a Pauta. Que na verdade o Você é a Pauta, Lorena, a gente ensina mostra algumas ferramentas para a pessoa de como ela ser o seu próprio assessor de imprensa. Porém, a gente não pode nem chamar como um curso, é uma mentoria. A gente acaba ensinando as pessoas a fazer algum trabalho que a assessoria de imprensa faz. Para os grandes nomes, para os grandes empresários, e a pessoa vai falar, não, eu consigo, como tem alguns clientes da gente, de mentoria, que tem uma empresa, ele coloca o funcionário para fazer e a gente dá toda a estrutura para o funcionário. Então, isso faz com que o cara não tô no momento de investir numa assessoria, mas breve ele vai poder ter uma assessoria mais encorpada e, quem sabe, a CRZ Press vai entrar ali, né, para fazer com ele. E também nós vamos falar da Polo Palestrantes. Você conhece a Polo Palestrantes aqui em Taubaté? Já ouvi falar. Isso, por quê que eu ouvi falar? Conhece? Deixa eu ouvir falar também. Então, por que conhece? Porque eles estão dominando o mercado de palestras. É uma empresa daqui de Taubaté, por isso que a gente sempre fala, né?
Eu sempre gosto de falar, quando a Lorene começou a falar a questão de Taubaté, todas as pessoas que estão vindo aqui no podcast, eu dou ênfase a pessoas que representam Taubaté para fora. Como o Alexandre, que está indo representar Taubaté para fora, faixa preta na empresa dele. Aliás, o Alexandre é um cara, sabe, que tudo que ele pega para fazer, ele vai no extremo. Não pode fazer meio, né? Não pode ser medíocre, né? Tem que fazer com sucesso. E a Polo Palestrante é isso. Ela não entrou no mercado de palestras para ser medíocre. Ela entrou no mercado de palestras para dominar. E até o mês passado, ela tinha vendido 170 palestras para o Brasil. Fechou o mês passado, até a metade do mês passado, fechou o mês passado com 1.000 palestras vendidas do cash dela. Então, o Denis Pena é um cara que está indo para cima do mercado e está vendendo até palestras internacionais. Denis, parabéns pelo seu projeto, parabéns pela sua empresa. Você que começou aqui em Taubaté, é da região, tem que ir para cima mesmo. E ó, vou falar uma coisa para vocês. O Denis vai ter um evento sobre palestra. O pessoal quer se colocar a sua palestra em dia, fazer uma palestra impactante. Ele tem um curso que está vindo em setembro, que eu vou participar porque eu quero ser MC. Eu já falei isso com o Alexandre, eu quero ser MC. Eu quero ser o cara que vai apresentar as palestras, que se bobear eu vou ter a palestra. Eu como apresentador, vou ser melhor que o palestrante, falei para ele. Ele falou, então você vai nesse curso. E daí nós estamos lá. E agora falar de uma coisa gostosa, que é café. Gosta de café? Adoro. Gosta de Tô café? cheirando, por sinal. Isso, por quê? Cheiro bom. Porque nós estamos aqui com o Café Conceito, lá do Diego Migoto. É um cara que está saindo de Taubaté para o mundo também com as franquias das suas cafeterias. E é o melhor café. Ele veio aqui, ele contou o que é um café que você compra no supermercado, o que é um café, por exemplo, você passa lá e compra um café que ele moe na hora para você, das fazendas que vem, explicou a qualidade do café, explicou por que um café é mais clarinho, por que um café é mais escuro. E ele tá aqui sempre com a gente. E vai sair, vai ser olha, eu até falo para ele, eu faço propaganda, mas vai ser um concorrente da Starbucks, se Deus quiser. Então nós vamos passar o café. Enquanto isso, nós vamos passar o café. E eu vou perguntar, enquanto eu estou passando o cafezinho para todo mundo aqui, eu pergunto para Lorene. Lorene, conta um pouquinho. Quem são as pessoas que mais te procuram para fazer o seu curso, que você está aqui hoje como uma educadora política, né? Eu tive um contato com você numa reunião, né? E aí eu vi que você segue um caminho muito legal da questão de ensinar as pessoas a começar. Seria para começar na carreira política ou serve para a pessoa entender melhor a política? Qualquer pessoa pode chegar com você e falar, não, Lorena, eu quero fazer porque eu quero entender a política orçamentária, política, quero cobrar um pouco mais dos meus vereadores, quero cobrar o prefeito, quero entender, porque hoje nós temos a ferramenta na internet que um cidadão comum, por isso que eu falei que quem quer mudar pode mudar o seu bairro, não precisa ser candidato, porque hoje nós temos quase todas as prefeituras, Senado, todo órgão público, ele tem os seus portais de transparência. E depois, mais para frente, eu quero saber com você se funciona mesmo esses portais. Você não é só um passapano. Mas quem te procura, na maioria? E como funciona? Legal. O objetivo, na verdade, foi promover essa mudança na sociedade através do voto, né? Então, a gente reclama muito, em geral, a sociedade em geral, reclama muito dos políticos, né? Reclama dos gestores públicos. É tudo igual, político é tudo corrupto, é tudo igual. Só que a gente esquece da etapa em que quem escolhe os políticos são os eleitores, né? Então, mas eles nos enganam, de fato, tem muita gente que usa das suas habilidades, de algumas capacidades para contar mentira numa boa, né? Enganar as pessoas. Na cara dura. Na cara dura, isso é verdade também. E também, por isso que a gente precisa, então, cada vez ficar mais esperto, mais atento, entender um pouquinho mais, para a gente não cair na pegadinha, na fake news do político corrupto, né? Foi com esse objetivo que eu comecei o que eu chamo de Escola de Cidadania,
quando eu fui ser candidata a vereadora, Alexandre. Eu, quando formei lá da faculdade, no último ano eu abri uma empresa de consultoria. Então, o que eu faço da minha vida é dar consultoria para prefeituras, para governos, implementando ferramentas de gestão pública, né? Que é bem importante ressaltar que é muito diferente da gestão privada. Tem suas semelhanças, tem coisas que a gente pega da gestão empresarial que a gente pode trazer para o setor público, mas o setor público tem infinitos detalhes e diferenças do setor privado, né, que precisam ser considerados. Então, é isso que eu faço da minha vida, é como eu ganho dinheiro e tal. Minha empresa tem 10 anos, acabou de completar 10 anos. Parabéns. Junto com a minha formação, eu formei em 2012 e em novembro de 2012 eu apresentei o TCC na faculdade e criei a empresa, né, junto com o Bruno, que foi meu ex-marido, inclusive, né, e a gente é colega de trabalho, parceiro, criamos a empresa junto, que é meu sócio, e eu atuo com a empresa, mas em momentos da minha vida eu fiz assessoria política, né, trabalhando para políticos, e chegou um dia que eu me candidatei vereadora, né, fui candidata a vereadora na cidade. Para eu me candidatar, logo no começo, o primeiro embate era, mesmo quando eu avisei para minha própria família, que eu dei a notícia que eu ia ser candidata, a primeira coisa que a minha família veio me trazer, querendo me ajudar, é claro, sempre querendo me dar força, mas era assim: Lô, a tia tem uns amigos do time de futebol lá do bairro. Eu falei para eles, né, que você vai ser candidata, que você é muito boa, que você estudou política e tal, mas eles falaram assim: a gente pode apoiar ela, pede para ela se ela não pode doar um jogo de camisa pra gente, aí a gente apoia ela. Então, antiga política, primeira coisa, a primeira de todas que eu tive que enfrentar, eu falei, poxa, eu quero ser vereadora, eu quero colocar em prática tudo que eu aprendi, eu estudei gestão pública e política e quero melhorar a sociedade, mas eu primeiro preciso vencer a barreira de ser eleita. Como é que eu vou ser eleita numa sociedade, num eleitorado que quer me dar o voto na base da troca, de eu dar alguma coisa, o jogo de camisa pro time de futebol, de eu pagar o terceiro tempo, o churrasco do futebol, ou doar uma cesta básica, ou conseguir passar pessoas na frente, na fila de espera de médico, de saúde, da creche que a pessoa está esperando para conseguir colocar a criança e tal. Gente, eu falei, não tem jeito, vou ter que fazer educação política. Como eu me conheço, sei quem eu sou, né? A minha parte interna acho que estava resolvida ali. Falei, não, eu não vou me sujeitar a isso para ser eleita. Eu vou ser eleita fazendo do jeito certo, do jeito que eu acredito. Para eu ter voto, para as pessoas votarem em mim, sendo que eu não vou dar de presente um jogo de camisa para eles, ou uma cesta básica, eu vou ter que explicar para eles que o dinheiro desse jogo de camisa do político que dá é dinheiro sujo, é dinheiro de corrupção, é um dinheiro que foi roubado dele mesmo, né? E que se o setor público funcionasse direito, se a gente tivesse bons políticos, o time de futebol ia ter um jogo de camisa. Porque tem dinheiro suficiente para o setor público cuidar das modalidades esportivas, seja do futebol, do vôlei, do basquete, do handebol, do taekwondo, né? Tem dinheiro suficiente que, se for bem gasto, que se não for corrompido, dá para o time ter o jogo de camisa, ter um recurso para fazer a festinha da comunidade, para fazer o terceiro tempo e tudo mais. Amigo, queria te pedir um gole de água também, se tiver. Água. E aí, resultado... comecei a fazer escola de cidadania, né, educação política, para explicar para as pessoas que eu era uma candidata que não ia ganhar a eleição dando cesta básica, pagando conta de água, de luz ou coisas do tipo, né. Deu certo porque eu entregava o meu currículo no semáforo, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família, meus amigos iam junto comigo no semáforo e eu imprimi um currículo que eu mesma fiz. Coloquei ali, Lorene, cresci no SECAP, estudei em escola municipal, filha da Ivone, do Sérgio, e formei em gestão pública na USP, trabalhei assim, assado, e quero ser sua funcionária como vereadora da cidade, porque político é funcionário do povo. Imprimi isso numa folha de sulfite, gastei R$900 e foi uma das campanhas mais baratas do Brasil. Nossa. Hoje eu dou palestra e faço educação política, até por conta dessa história, né?
Essa semana mesmo eu vou gravar uma aula para o Renova BR, que é a primeira escola de políticos do Brasil. Que legal. Né? É financiada por um grupo de empresários, o Luciano Huck participa né, da composição do conselho, Eduardo Mufarrege, uma série de pessoas legais, bacanas, bem intencionadas, que querem ajudar o país a terem bons políticos, e aí faz uma escola de políticos, né? E Que eu tenho a legal. honra de ser palestrante, professora dessa escola também. Mas tudo começou desse jeito, né? É uma escola para qualquer pessoa, para a população, para a gente saber como fiscalizar o político, para a gente entender qual é a forma certa de fazer política, como virar um cidadão mais crítico, que na hora de votar, sabe que perguntas fazer para o candidato. Aí o candidato vai lá, promete um monte de coisa, eu brinco, né? Igual quando a gente está no Grêmio na escola, né? Aí o Grêmio vai lá e promete que vai fazer piscina na escola, né? Quando a gente é adolescente, é assim que funciona. E aí você pergunta para o Grêmio, mas como que a gente vai fazer uma piscina na escola? Não tem nem espaço? Não tem espaço, depende de autorização do governo, se a escola é pública. Precisa de muito dinheiro para construir uma piscina na escola, mas o Grêmio fica prometendo coisas que às vezes não pode fazer. Igualzinho é com os políticos. O que tem de político... Tá com café, né? O que tem de político que promete coisa errada, né? Promete coisa que não pode ser feita, que é inviável. E aí a gente precisa saber cobrar. A cidade hoje está enfrentando um problema grandão de um político que prometeu uma coisa que não era verdadeira. Por exemplo, municipalizar um hospital. Né? Não tinha condições, não era verdadeiro. E hoje a cidade está sofrendo financeiramente por não ter condições de pagar a conta. E saiu na mídia que está querendo devolver, né? É. Saiu hoje que estão Mas querendo isso é o devolver. certo a ser feito. Devolver Porque pro não era Estado. certo, era o município arcar com essa conta sozinha. Sim. Entendeu? Então foi feito errado lá atrás. Então tudo isso precisa ser ensinado para as pessoas, porque infelizmente a nossa educação pública geral não está ensinando. Então esse era o objetivo. Eu acho que está dando um pouco de abafa, né? As pessoas não querem que ensinem política, né? Eles querem demonizar a política. Né? Eles demonizam a política. Tipo assim, a criança cresce, você fala assim, ele é político. Ih, ladrão. E aí vou levar pro Alexandre aqui para ouvir. Eu queria muito ouvir ele falar sobre medo. Pode fazer, Posso porque fazer aqui eu é o seguinte, pergunta pra aqui é ele? assim, por isso que é divertido, criativo e colaborativo. Legal. Então a gente aqui não é como eu disse, não é um podcast jornalístico. O âncora aqui não sou eu, somos nós. Legal, então, vou fazer conversar. até porque você acredita que já passou 1 hora que a gente tá conversando? Conversa boa passa rápido, né? Já cancelou seu compromisso? O café não também pude tá bom. cancelar, mas já avisei aqui que eu vou chegar uns 15 minutinhos Fala pra ele, atrasada. olha pra você onde eu tô. E olha você, porque estão falando aqui, ó, falando que papo gostoso, que papo. Delícia, muito bom. Isso aí. Mas eu preciso ouvir o Alexandre falar de medo. E você tocou num ponto que a política é essa coisa complexa que reflete questões internas, interiores do ser humano, né? Primeiro tem o desafio dele não saber sobre política e gestão pública, como o Júlio muito bem disse, porque não querem ensinar, né? O político, muitas vezes aqueles maus políticos, preferem a pessoa ignorante, o eleitor ignorante, para justamente não cobrar dele, não saber do que ele está falando, acreditar nas mentiras que ele vai contar e tudo mais. Então, melhor que não saiba. Mas, ainda quando a gente ultrapassa a barreira do que eu faço, por exemplo, a educação política, então, mesmo depois que eu explico para as pessoas, mesmo depois que elas entenderam, aprenderam algumas coisas, não tudo, porque a gente está em constante aprendizado, né? Todo dia aprendendo alguma coisa nova, mas mesmo depois de saber, existem questões relacionadas ao voto, às decisões que as pessoas tomam na vida particular e depois na hora de decidir um voto, por exemplo, se decidir o presidente, decidir o prefeito da cidade, que elas estão muito relacionadas ao medo da mudança. Sim. O Júlio começou o podcast falando que as pessoas querem mudança, mas elas também têm medo da mudança. Você disse, né, que outros assuntos muitas vezes tomam o lugar do assunto que mais importa. Para mim, importa debater em política. Política tem que debater solução de problema. Política serve para isso. É isso. Para que serve? Serve para resolver problema. Que problema? Os problemas coletivos. Porque os problemas pessoais e individuais, cada um acaba tendo que resolver o seu. Embora a política, a gestão pública também pode ajudar a resolver problemas individuais. Aquilo, né? Investir, né? Investir. Como, por exemplo, com a saúde mental. Investir. Investir. Então, se tem aqui
como é que chama a especialidade do Alexandre? Hipnoterapia. Hipnoterapia. Se existe a hipnoterapia, o setor público, por exemplo, pode trazer a hipnoterapia para ter no SUS, né? Já faz o SUS. A prefeitura podia garantir que tivesse hipnoterapeuta na cidade, né? Que o atendimento fosse ampliado para alcançar todas as pessoas e tal. Então, o poder público acaba resolvendo questões individuais do ser humano, mas que tem foco no coletivo, né? Foco na ação coletiva, social, naquilo que toca a maioria das pessoas, né? Bom, aí eu explico para as pessoas que a gestão pública serve para resolver problema, mas as pessoas ainda direcionam o voto, e recentemente, muito mais, baseada num negócio chamado ideologia. Sim. Ai, direita, esquerda, comunista, capitalista. E fica nos extremos, né? O medo da sociedade virar Venezuela e não sei o que e tal. Então, alguns debates, eles tomam conta, eles assumem o lugar do que a gente deveria de verdade falar. A gente deveria falar de solução de problemas. Como a gente vai solucionar os moradores de rua? Como a gente vai resolver a fome? Como a gente vai resolver que tem um hospital que não está atendendo direito as pessoas? Como a gente vai resolver que tem uma fila de espera para passar no oftalmologista, que tem gente com um probleminha leve de visão, mas que pode acabar cego porque deficiente visual, porque levou 3 anos para ser atendido no médico. Como que a gente resolve a falta de emprego na cidade? Como a gente resolve que o comércio precisa vender mais, que os comerciantes, os empresários da cidade precisam de uma cidade bonita, de uma cidade iluminada, organizada, para que eles vendam mais, para que eles também gerem mais empregos, para que a gente tenha menos pessoas passando fome? Como que a gente resolve o problema das crianças que são abusadas? Como que a gente resolve problemas? Era isso que era para a gente estar falando. Mas a gente acaba falando de ideologia, de um assunto que, na minha humilde opinião, e eu quero agora ouvir o Alexandre, é trazido para a política baseado nos medos individuais das pessoas. É o medo daquilo, o medo disso, o medo da política ou do governo que vai interferir na educação que eu dou para o meu filho. É o medo que a escola vai ensinar coisa que eu não quero que ensine para minha criança. É o medo. E o medo acaba pautando a política, a gestão pública. Sim. Como que a gente explica isso, Alexandre? Me dá essa resposta maravilhosa. Por favor, como é que a gente alcança as pessoas? Então, o como alcançar realmente é um trabalho muito diferente, porque nossos antepassados, vamos voltar bem lá atrás, o homem da caverna. Nós somos criados para não ter mudança. O ser humano odeia mudança. Está no nosso DNA, porque ele é doutrinado que a mudança é risco, é perigoso. Aí você vai falar, tá, mas e agora? Aí que vem a questão, vamos lá. Se você parar para pensar, você vai dizer, Alexandre, mas será? 95% das nossas atitudes, das nossas decisões dependem do nosso subconsciente. E o subconsciente, ele quer nos proteger, nos manter na zona de conforto. E essa zona de conforto, por exemplo, por que é tão difícil fazer um regime? Porque o nosso antepassado entendeu lá atrás que tinha que guardar gordura, estocar gordura para o inverno. Por isso que é tão difícil sair dessa zona de conforto, mudar. Então a mudança realmente acontece isso. Aí você fala, não, mas imagina, não tem nada a ver, Alexandre, você está dando bote. Vamos lá, vamos dar aquele exemplo que até eu falei lá na Rádio CBN. Peça para alguém pingar um colírio no teu olho. Conscientemente, você sabe que o colírio é um remédio. Você sabe que o colírio não vai doer. Você quer o colírio no olho e você não pode piscar e não quer piscar. Mas o que vai acontecer quando for pingar o colírio no olho? Pisca. Pisca. Por que pisca? Porque no subconsciente é quem manda. O instinto da sobrevivência. Ele vai te proteger. Aí, se você quer ver o quanto a nossa história antiga manda até hoje, vai no supermercado, no hipermercado. Você olha o hortifruti, tá cheio lá. Tem mulheres, tem homens. Aí você olha na fila do açougue, tem muito mais homem na fila do açougue do que no hortifruti. Já reparou? Não tem? Geralmente não tem? Porque, meu marido que sabe escolher a carne. Da onde vem isso? Mim compra carne. Mim é vai caçador. Caçar os mamute. Mim trouxe a carne. Verdade. Aí, a cor que mais nos atrai. Tô falando ciência. É a cor vermelha.
Você vai fazer uma placa, coloca o vermelho. É o O marketing. semáforo é o vermelho, o marketing é o vermelho. Por quê? É a cor do sangue. Que antigamente saía andando, os nossos antepassados não saíam, olha que borboletinha bonitinha, olha que céu. Não, eles saíam com medo. E a hora que via o vermelho. Sangue era sinal O de sangue perigo. era sinal de perigo. Então, tudo tem o nosso instinto. Então, a mudança, você escolher algo novo, é desconfortável. E os que assim conseguem, por isso que a pessoa, eu nasci no SECAP, não sei o quê, nunca peguei avião, nunca fiz isso, a minha família foi assim, a grande maioria vai se limitar e acreditar que é aquilo, que não pode sair da caverna, né? Que tem do Platão lá, o homem da caverna, que quem saía, descobria o mundo novo, voltava, tá louco. Esse saiu lá fora e ficou doido. E aí não, entra- tem um mundo fora, tem um mundo lá fora. Mas nós, infelizmente, ainda tem essa questão. E a gente tem que fazer o quê? O que você fez. E aí a hora que vai ficar legal agora, Júlio, é quando se encontra a missão dela com a minha missão. Sim. Agora, que é o quê? Lembra que eu falei que tem os traumas, os medos, e eu era movido pelo medo, pela insegurança? Então quem procura o Alexandre, faz um tratamento com o Alexandre, um empresário. Atendi uma pessoa agora lá de São Caetano, que ela tem 970 colaboradores na empresa dela. Então, se for lá, ele vai tirar esse medo, essa insegurança, e aí a pessoa vai produzir medo? Não, vai produzir menos? Não é isso. Ele vai encontrar, igual você encontrou, o verdadeiro motivo para ele estar agindo. Você, né, que é da política. Então, quando tem um candidato, uma pessoa que está movendo para o bem do coletivo, ele vai encontrar até mais força do que se for o bem individual. Por exemplo, eu tenho que ganhar, eu tenho que conseguir tal coisa porque eu preciso, que era o Alexandre de antes. Eu posso falar da minha vida. Eu era movido porque eu tinha que provar para a sociedade que eu era preto, mas que eu tinha um bom trabalho, que eu tinha condição, que eu tinha uma casa, que eu tinha um sítio, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. Entendeu? Depois disso eu fui para a Bolívia, fui para o Peru trabalhar, até que o nosso querido Júlio falou. Mas eu tinha essa obrigação lá no passado de provar para mim mesmo. Então foi positivo? Foi positivo nada. Porque é um cargo, é um peso danado quando você é movido por uma força, por uma energia errada. Se o cara está fazendo um trabalho e ele está ali porque ele quer provar que ele vai ser um grande candidato, um grande empresário, um grande jogador de futebol, para provar para os outros, ou para fins próprios, para roubar, para ganhar dinheiro, essa energia, esse combustível, ele cansa. Chega uma hora que a conta chega, que fica pesado. E o nosso trabalho, o trabalho que eu desenvolvo no consultório, agora a gente vai para o infoproduto para poder alcançar mais pessoas, Júlio, cada vez mais para dar acesso. O nosso trabalho é isso, é converter essa energia, porque está cheio de empresários bons, políticos bons também, né? Pessoas que querem alcançar uma alta performance. E mais longe, eu já tive um momento de eu estar no meu consultório, de eu falar, nossa, eu acho que eu não vou atender essa pessoa. Está dando muito trabalho, vou recusar. Pessoa na recepção, falei, não está dando. Não seguiu as instruções, porque é um trabalho em equipe. E essa pessoa está dando tanto trabalho, é melhor não, depois vai me dar trabalho lá na frente, não vai valer a pena financeiramente. Aí eu olhei e falei assim, eu ando com a pulseira, né? Eu transformo vidas. Mas é ela que precisa, pô. Não é por mim que eu tô aqui nesse consultório. Não é por mim. Realmente é ela que está precisando mais. E aí é onde os milagres acontecem. Sim. Né? Quando sai do racional e vai pro emocional, mas pro lado bom, não pro lado negativo, do trauma da infância. E sim, por uma vontade de ajudar, por uma vontade de acreditar. Porque quando as pessoas entenderem que nós todos somos um, que estamos todos interligados, independente, que é um coletivo, as coisas acontecem. É bem o que a Lorene falou, e eu até entendi de uma forma, assim, bem grotesca daquilo, assim, tipo, ela falou, como a gente vai lidar com isso, né, do medo, né, da questão do medo. E aí eu vejo assim, as pessoas têm medo também de perder o pouco que tem, né?
Então, tipo assim, se ela tem uma casinha, aí vem os caras e falam assim, você vai perder. Isso vai mudar. Isso vai mudar pra você. Então, se você continuar no que você tá, se você, por exemplo, vamos falar, a gente tá falando de política, se você votar na Lorene, ela vai tirar isso de você. Você tá ferrado. Quero ver onde você vai conseguir mais. Então, tipo assim, se o cara pensa... Eu já vejo que a política brasileira é assim. Primeiro, as mesquinharias. Isso eu já fico pé da vida. Mesquinharia, que ponto? Se a Lorene tivesse entrado, ela tivesse um projeto, fazendo um projeto para a prefeitura, eu tenho certeza, como já aconteceu aqui em Taubaté, de você ver o cara arrancar pontos turísticos, marcos turísticos, na calada da noite, porque estava escrito o nome de um outro prefeito embaixo. O cara mudar nome de projeto, porque era um projeto que poderia levantar o nome de um político. E aí, mas quem sofre, eu não ligo pro político dessa forma não, sabe? É o povo, porque vem com aquele medo. E aí o pai chega pro filho, né? E fala, olha, o pai conseguiu, por exemplo, na minha vida, eu, numa época de trampo, né, que eu comecei a entrar no mercado de trabalho, onde que era melhor? Volks. Fábrica, Volks. Volks, Embraer. São as crenças. Entendeu? Que, olha, fala a verdade pra você. Você chegava na casa, você arrumava a namoradinha, você chegava na casa da namorada, onde você trabalha? Na Volks, vai casar quando? Já tinha moral. Não, vai casar quando? Maria casou bem, casou com o cara que é da fábrica. O cara é da fábrica. Meu, eles não sabem o horror que eu tinha da fábrica. O meu pai tinha esse horror e ele falava pra mim, você fique longe de fábrica. Olha pra você ver. Isso é uma exceção. Então, e ele conseguiu fazer isso. Mas ele me falava que era o contrário, ele falava assim, eu fico chocado, com todo respeito, os meus amigos querendo botar as filhas, mulher dele naquele inferno daquela fábrica. Onde eles estão com a cabeça e não, mas cara, e eu não tenho que reclamar. Eu conquistei bastante coisa. Claro. Né? Me deu emprego, me deu coisas até que extra fábrica eu conquistei. Mas fica aquela coisa. Eu conheço famílias que nem nós que fomos morar no Secap, na Emecal. Emecal era tudo Ford. Porque era do ladinho da fundição da Ford. Né? E o Secap é Volks. O Secap era Volks. Então você vê assim, era tudo o que você queria ser. Tanto que eles tinham programas, né? Que o pai ia aposentar, podia pôr o filho. Isso, indicação. O pai aposentava, olha pra você ver como que vai aquela corrente, né? Vai fazendo aquilo. De crenças. Por que eu fui locutor de rádio? Porque seu pai era locutor. Eu não fui polícia, porque meu pai era polícia. Mas meu primo que entrou aqui, queria ser e aposentou agora na polícia, porque ele via meu pai sendo polícia. Ele gostava, né? Mas acontece o oposto também, entendeu? Eu já atendi, fazer esse parênteses de pessoa que fala assim, olha, eu não quero ser tal coisa porque eu via meu pai sofrendo muito com isso. Inclusive crenças financeiras, de pessoas que não conseguem elevar financeiramente e ganhar dinheiro, porque o dinheiro na mente dela, Júlio e Lorena, está ainda registrado como algo que tinha problema, que era o causador da discussão em casa, e aí não adianta, eu passei por isso, de ganhar e arrumar jeito de, não, eu tenho que voltar a ser pobre, mas não é consciente, tá lá a programação, e o que importa é o que tá no subconsciente. Se você pegar, por exemplo, todo mundo fala a lei da atração de Bob Proctor, The Secret, né, o segredo, só que o seguinte, aquilo é a pura verdade, só que o segredo, que é baseado na lei da atração, a lei da atração é uma lei secundária. Para ela acontecer, tem que ter a lei primária. E a lei primária, segundo o próprio Bob Proctor, que é o que não foi muito divulgado, porque o segredo não é a autoria dele, ele foi um convidado ali. A lei primária é a lei da emoção, da energia, da vibração. Da vibração, não, a lei da energia, da vibração. O que você vibra. Então, para muitos, para mim, quando falava em dinheiro, já vibrava medo, escassez. Eu não mereço isso, eu não sou merecedor. Então, quando se fala do filho estar seguindo a carreira do pai, também tem isso. Pode ter filhos que não quer de jeito nenhum ter aquela profissão que o pai tem.
Porque para ele aquela profissão era sinônimo de sofrimento, de tristeza. Cara, você me emociona, desculpa, Aham. Júlio. Porque meu pai, que triste eu não ter mais ele aqui, assim, pra aprender mais com ele e conversar, porque, e aí, desculpa, eu me emociono um pouco às vezes ainda. Ele foi pro céu no Covid, sabe? E, caraca, ele falava essas coisas pra mim, eu tô Aham. ouvindo você falar, eu falava, e eu zoava ele. Ai, Aham. que pecado. Mas é que eu era criança, eu me perdoo por isso. Aham. Eu era uma adolescente e o meu pai, na simplicidade dele, de um homem sem estudos, de um metalúrgico, mas que ele era tão brilhante. E aí eu tô aqui conversando com você e pensando, de onde vem o brilhantismo do meu pai, né? Aham. Ele nasceu assim, Deus escolheu assim, porque ele sabia tantas coisas sem ter acesso a conhecimento formal, né? Aham. Tipo, Sim. escolas, formações, palestras e tal. Mas ele era antenado da vida, não sei, ele era metalúrgico. Aí se você pega né, a base geral dos metalúrgicos, ele falava do segredo, eu te falava, eu zoava ele, meus primos. E aí tinha uma época que ele falava, o mantra dele era o segredo. E a gente falava, ai pai, a gente não aguenta mais, eu e minha mãe, cansada com ele, pra você ver. Quantos anos você tinha? Sei lá, tinha 12 anos. E olha 13. como ele foi visionário. ele- Hoje só falam isso. Não, Ele, se ele tivesse influenciou. vivo, a gente ia investir nele pra Eu- ser coach. Eu vejo os caras ganhando milhões de seguidores no YouTube. Serjão falando do ia ganhar- segredo, botava o Serjão lá. Eu Mas, falava, mas ele te influenciou, de tanto ele Sem falar, dúvida, você está aí. sem Só que dúvida. daí É o entra. melhor aprendizado que tem. Então, é esse. É o melhor. Eu sou eternamente Mas, grata. Lorene- Eu só quero ser como ele foi para outras pessoas, como ele foi para mim. E Só esse que- é o motivo Só que que faz agir. isso entra no sistema que o Alexandre me ensinou. Que você recebeu essas informações, porque sabe quem recebeu e quem quebrou o bloqueio? O Alexandre vai explicar. O subconsciente. Explica os bloqueios e o que você... O Alexandre tem uma explicação muito legal da questão do consciente, o sub e o in. O inconsciente. Vai lá. Explica pra ela, porque Vamos lá. ela recebeu essas mensagens, você viu, É. sem que ela Percebesse, percebesse, já tava ali. ela recebeu Uhum. Por a isso que eu mensagem. perguntei a idade. Aham. A mente é dividida em 3 funcionalidades, né? A nossa mente. Tem gente que confunde mente e cérebro, né? Aham. O cérebro é o aparelho, é como se fosse o celular. A mente é como se fosse os programas, para ficar mais fácil. Então, o inconsciente, ele é responsável pelo nosso sistema imunológico. Gente, isso é a maneira que eu uso do Gerald Kay, né, do Jerry. Lógico que vai ter outros estudos que vão falar de outra maneira, igual eu escrevi um e-book sobre neurovendas, que é neurociência aplicada para venda, e naquela fase ainda se falava muito do cérebro reptiliano. Aí tem gente, mas uns fala, cara, se você tem outro conceito, maravilha. Eu uso o do Gerald Kay, que é o nosso maior hipnoterapeuta aí que existiu. Eu sou formado onde eu me formei, por exemplo, é onde o Pyong Lee aprendeu a fazer hipnoterapia. O meu mentor e parceiro de trabalho, eu já considero assim um amigo, é o cara que ensinou Pyong. Ele é mentor do Thiago Nigro, primo rico, do Joel J, do Caíto, da Chili Beans, né? E ele é considerado um dos melhores do mundo, ele me considera um dos melhores do Brasil, me indica muito, eu atendo a equipe dele. Então é baseado nesse conceito, tá bom? Então a mente é dividida em 3 funcionalidades. Inconsciente, que toma conta do nosso sistema imunológico, né? O não autônomo também, o sistema autônomo ali, fazer o coração bater, respiração, alergias, prevenir doenças. É para trabalhar igual um reloginho. Eu estou atendendo pacientes oncológicos. Já tem relatos documentados de pessoas. A própria Cláudia Rodrigues, da Rede Globo, a atriz, ela estava com esclerose múltipla, né? Está. E é considerado que não dá para reverter. Com a hipnoterapia ela está revertendo. Está ali, contra fatos, não há argumentos. Está no Instagram, é matéria. Uhum. Quer saber até onde a hipnoterapia vai? Aí vamos chocar o público ou não? Vai. Imagina fazer uma cirurgia cesárea sem anestesia. Arrancar um dente sem anestesia. Cirurgia do coração. Agora, recente, na França, um senhor foi operado, fez uma cirurgia cardíaca sem anestesia, com a hipnoterapia. Cara, Então, é esse o poder da nossa mente, que está ali. Então, o inconsciente, ele é essa parte, certo? Que é feito para trabalhar igual um reloginho, desde que não haja a interferência ali, geralmente tem. sim. Que aí é onde começa a vir várias questões. Alergias,
vários casos de alergia. Se eu for ficar contando histórias aqui Vai falar um dessas monte. antigas, nossa. Depois temos o consciente. O consciente só manda 5, que é onde está o racional. Eu sei que esse caminho é melhor. Eu sei que isso parece ser melhor. Mas tem alguma coisa ali no subconsciente que está dizendo que isso é mudança. E ele tem que nos preservar. E ele manda 95. Aí a história que eu te falei, do olho, eu sei que o colírio é bom, eu sei que é um remédio, mas tem uma força maior que está me forçando a tomar esse caminho. Entendeu onde está sendo a questão? O consciente, ele é só 5%, que é onde está a força de vontade também, no consciente. Então, usa toda a sua força de vontade, utiliza a sua força de vontade para você mudar isso. Só que a força de vontade é só 5%. Por isso que é tão difícil parar um vício. Tratamos vícios. Os vícios estão aonde? No subconsciente, que é onde ele entendeu, de alguma forma, que ele tem um motivo para agir daquela forma. Para ele comer mais, a compulsão alimentar, tem algum ganho secundário. O que é o ganho secundário? O ganho secundário vai desde toda vez que eu fico doente, eu recebo visita, recebo atenção. Aí vai um pouco para o vitimismo. Entendeu? O ganho secundário, ele está ali disfarçado como seu amigo. Entendi. Mas e o consciente? Onde entra nisso? O consciente só para justificar seu erro. Tipo, não, eu vou por esse caminho, eu sei que não é, mas eu vou porque... Deixa eu achar uma desculpa. Acha uma desculpa. Porque fumar, tem gente que fumou até os 100 e pouco e não morreu. Ele é esse. Eu vou comer porque eu tô comendo com o meu dinheiro. Entendeu? Eu vou fazer esse caminho errado. Eu vou fazer tal coisa errada no meu trabalho, não vou ser tão lícito, porque vai que lá na frente alguém faz alguma coisa errada comigo. Então, ele é o amiguinho que acaba ferrando. Então, para quem quiser entender melhor também, pode mandar depois. Eu não sei se você vai liberar depois. Vai, tá liberando. Já tá? Então pode mandar um alô, que depois eu mando um e-book de presente aí pro pessoal do Bora Escutar para explicar melhor. Depois pode deixar, né, Gu? Pode deixar até o link do e-book, né? Pode deixar ligar, entra Ele no deixa Insta. o link no... Manda no direct lá no Instagram. Eu comecei uma conta nova, tá todo mundo perguntando aí, quebrando padrões. Estou abandonando uma conta com quase 7 mil seguidores e começando uma do zero. É lógico. Né? O Alexandre Campos. O Insta novo é o Alexandre Campos. O antigo, né? Tinha mais seguidores. É só mandar lá no direct, então, você começa a seguir, manda lá a hashtag ebook. Pronto. Daí eu mando o livro para quem mandar lá uma mensagem depois. Achei. Mas é isso, ô Júlio. Essa questão de mudar a mentalidade... Porque, na verdade, ela foi ouvindo o pai dela falando mensagens legais. E foi ficando no subconsciente dela. Ela, por mais que era uma bloqueasse, né? Que o consciente dela fala meu pai, de novo com esse papo. Mas já estava ali. Então, mas é o trabalho, é incrível como é o trabalho que o hipnoterapeuta faz hoje para reverter isso, né? Porque ele vai reverter, acessar. sim. Quando ela recebeu bloqueado, negativo. No caso, ela recebeu informações boas. E aí, quando o cara recebe informações negativas, também, porque hoje a gente é bombardeado de informação. Né? Você abre o celular, tem informação ruim. Você abre televisão, tem informação ruim. Poucas boas. Até nós, lá da CRZ, a Cris, ela se denomina a assessora de imprensa de boas notícias. Sim. E nós enfrentamos, sim. De colocar... E por que as pessoas gostam das notícias ruins? Porque antigamente tinha que andar preocupado com o dinossauro, com o vulcão que vai entrar em erupção, porque isso faz parte da sobrevivência. E aí, se você põe um jornal lá que só passa boas notícias, só boas. As folhas caíram da árvore. Daí, hoje foi um dia maravilhoso, não tivemos vítima nenhuma no trânsito. Ninguém nem liga. Tá bom, normal. Vê um acidente, corre todo mundo lá. Corre, vai Olha todo mundo ver. É um instinto. Ai, meu Deus. Tudo é um instinto. Tudo. E quem vai votar, a maneira que o político, já que o teu é comunicação, a maneira que ele vai falar quando ele estiver na frente da população, o que ele vai responder na hora de um debate,
Sim. quando ele for apertado, pressionado, que aí aciona o instinto da preservação dele lá da infância, que pode trazer um momento ali e ele não conseguir manter. Por mais que você ensinou, explicou ele. A Crisane tá aqui no chat, ela falou uma coisa que é legal. O pai implantou crenças que hoje a fortalecem. Isso, maravilhoso. Obrigado, Então... pai, te amo. E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E por mais que eu tenha 2 filhas, cara, eu tento de qualquer forma, de qualquer maneira, tirar as coisas da cabeça dela, de colocar coisas legais, porque, cara, eu fico com medo, sabe? Eu fico com medo de que aconteça, que elas passem pelo mínimo que eu passei. Você entendeu? Porque eu acho que esse é o lance, daí acaba, eu tenho receio de cair naquele lance exagero da proteção, entendeu? Mas eu deixo elas se lascarem também. Nossa, infinitas questões, né? Você vai fazer o seu melhor, o que vai acontecer. Depois, só que Deus sabe. Depois a gente resolve. Amigo, tá meio dando a hora que eu vou ter Isso, mas a gente já tá terminando já. Não, eu ia fazer um último comentário aí. Vai, vambora. Não, é que aí eu lembrei de um estudo de Harvard sobre políticas públicas e diz que está um pouco por trás daquele filme muito legal, que o Alexandre deve usar muito, que é Divertidamente. Maravilhoso, sim. Um filme incrível, que fica a dica aí para a turma do Bora escutar, né? Quem nunca viu. Tem um novo agora, Os Elementos. Agora tem Os Elementos. Que é continuação. Muito legal, Aquele filme é passado em vários cursos, viu, de mentalidade. É um filme incrível, assistam. Eu assisti Elementos. E ele justifica a gente dar prioridade para a primeira infância, que é essa idade que o Alexandre falou. A gente trata até os 6 anos na política pública de primeira infância, ele falou 7, né? E funciona, né? Acho que é esse período. Porque é justamente ali que as experiências, que as memórias, que a programação, né? Usando aí o que eu aprendi com ele já, garantem naquele indivíduo uma série de coisas que ele vai viver para o resto da vida, quando crescer e na vida profissional, vai e com relação à criminalidade, com relação à saúde e tudo mais, né? Então, olha que legal a importância da gestão pública, e é um pouquinho do que eu deixo de educação política aqui para vocês, né? Embora haja o inconsciente, o subconsciente, que vão falar mais alto do que o consciente, depois dos nossos ouvintes aqui saberem que precisam ser mais criteriosos na hora de escolher governantes, por exemplo, mas não vai bastar saber, porque a gente vai ter medo das mudanças, né? Mas do quanto a gente precisa cobrar política pública séria, né? Ao invés da gente debater demais, talvez, direita, esquerda, isso ou aquilo, debater quem é que vai cuidar das crianças para que elas tenham uma formação na primeira infância de qualidade, para que virem adultos capazes de tomar boas decisões, de cuidar da sua vida financeira, para não ser endividado, de cuidar da sua saúde, para não ter doenças, né? Comorbidades quando crescerem, enfim, de saberem se relacionar bem com o namorado, com a família, porque aí se desencadeiam vários problemas sociais, como a violência contra a mulher, né? E eu falava de uma das soluções de políticas públicas que acho que tem tudo a ver com o tema do Alexandre, eu falava assim, fui super mal interpretada, daí vem os maus e pegam aquilo e usam pro mal, né? Por medo. Vamos botar medo nas pessoas. Eu dizia que violência contra a mulher, por exemplo, é um tema, é um problema que precisava de uma política pública de pena alternativa, né? de uma pena complementar, né? Além eu queria dizer que além do que da reclusão, além do que já existe, eu não queria dizer que o homem que bate em mulher, que mata a mulher, que comete feminicídio, que ele deve ser livre, de forma alguma, jamais como mulher eu poderia dizer uma coisa dessa, né? Sim. Mas eu dizia que ele deveria ter um tratamento e que hoje já há vários estudos. Se eu falar a visão de um hipnoterapeuta para isso, aí eu vou ser linchado. Posso ficar pior do que você? Fala. Você vai falar, que você não viu o que o Alexandre falou. Gente, olha, depois... Olha, eu vou assumir, hein? Pelo amor de Deus, não vão cortar só esse pedaço. Não corta, não vamos de corte. Eu vou fazer um corte e colocar no Instagram. Coisa sem contexto. Quando eu vou atender alguém, eu preciso falar isso porque vai te tranquilizar bastante. Quando eu vou atender alguém, eu falo assim, olha, nada que você vai me contar aqui no consultório vai me abalar, vai me chocar, vai me assustar. Eu já ouvi pessoas que me procurou porque espancou a esposa, ou a mulher que está traindo, mas não quer trair, mas está traindo o marido. Já atendi pessoas que falaram, olha, eu estou com um pensamento de pedofilia com a minha enteada de 5 anos. Vamos pegando aí, gente.
Pelo amor de Deus, escutem até o final. Isso é o ser humano. Alexandre, eu tô querendo a tua ajuda. Hoje eu sou pastor de uma igreja muito boa aqui em São Paulo, mas na minha adolescência eu matei 3 pessoas e não me sai da mente a cena de eu dando um tiro nessas pessoas. Eu carrego essa culpa e me disseram que a hipnoterapia poderia me ajudar. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? O abusador, o que espanca a mulher, o violento, todos são, mediante a um terapeuta, todos são vítimas. Nossa, que absurdo! Você tá falando que o cara que bate na mulher é uma vítima? Sim. Piorou? Calma aí. Ele é uma vítima e a pessoa que apanhou, que sofreu, é outra vítima. É uma vítima de outra vítima. Porque ele não quer ser violento. Ah, mas ele é. É o subconsciente dele. Eu já atendi pessoas que a esposa dele manca. Ele é casado há 40 anos e a esposa dele manca por causa de uma briga que ele teve lá atrás. E ele falou que aquilo é terrível para ele. Ele ama ela, mas na hora que bateu ali... Gente, se tivesse controle emocional correto, o presídio não estaria tão cheio, as delegacias não estariam desse jeito, o cemitério também não. Está cheio de pais de famílias do bem, de pessoas do bem que não tiveram oportunidade de se tratar. Ai, Então, brilhante. Olha que maravilha. Viu só? Se Te você livrei. me permitir, de forma alguma você me amparou Sim. com a capacidade técnica, É uma vítima de outra inteligência de um vítima. especialista. É uma né? vítima de outra E vítima. não significa que a gente quer vitimizar essa pessoa e livrar ela da culpa dela. Ela tem a culpa e ela vai responder perante a lei pelos atos praticados. Agora, se a gente quer uma sociedade que se cure, não adianta você só prender, só aplicar a lei. Você precisa tratar aquele problema. Aí que o violentador de mulher, se eu só prendo ele, se a gente não trata Bate nele que resolve. depois o dia que ele sair, ele vai lá e violenta outra mulher, e violenta de novo, e de novo, e mata. E o outro indicador, né, de política pública, outra coisa é que tá cheio de gente na política e na sociedade dando opiniões baseado em nada, baseado nas vozes da sua cabeça. E a gente precisa tratar a sociedade, na sua vida, você faz o que você quiser baseado nas vozes da sua cabeça. Em gestão pública, em política, a gente tem que tomar atitudes baseadas em dados, né, em números, em indicadores e estudos. E os números dizem, uma vez eu falei isso na Câmara Municipal, até hoje tem vídeo tirado, corte, sendo usado contra mim. Viu, que eu tô aqui, viu, Ju? Ó, você vê, onde se mandou, Ju? Ai, então, meu Deus. mas até hoje tem. Porque eu falei que os indicadores, e é uma verdade, não veio da minha cabeça, basta olhar os dados, os indicadores de abuso sexual de criança mostram que os abusadores, na grande maioria, foram são abusados. familiares. E foram São abusados. pais, tios, parentes. Então você está dizendo que o pai das crianças, você está ofendendo dentro os de pais. casa. Eu assino embaixo, porque eu também atendo. Não é verdadeiro? Gente, o que eu atendo de casos de abuso, eu fiz um curso com uma hipnoterapeuta que veio da Suíça, agora recentemente, que chama HipnoKids, que é para atender crianças, sabe? Ela ficou chocada de ver a quantidade de abuso sexual que existe no Brasil. A grande maioria das pessoas que eu atendi, que foram abusadas, e não são poucas, inclusive homens também, foram por familiares. Foram por familiares. Eu não sei se eu posso contar. Eu não vou contar o lugar. Mas eu já trabalhei com o Alexandre com assessoria de imprensa, né? E uma das coisas que me chocou, que eu levei para minha casa, eu falei, Cris, pelo amor de Deus, eu não sei como que funciona. O Alexandre foi fazer uma palestra numa escola. E a gente chegou naquela escola. Primeiro que pouquíssimos pais participaram, né, Alexandre? Pouquíssimos pais participaram. Isso já deixou a gente... É por questão de divulgação também, né? Não, e faz parte, é isso mesmo. E aí... As pessoas às vezes não estão interessadas no que isso tem valor. Tinha uma menina, tudo cortada. Sim. Com a perna, com o braço. E de bermuda, tá? Tudo bem. Mas eu virei para o Alexandre e falei assim, Alexandre, cadê os pais dessa menina? E ela buscando ajuda, né? Adolescente. Ela buscando ajuda e ela toda cortada. E a família não estava pra Não, ajudar, cadê né? o pai? Se minha filha, que parece com um arranhadinho da escola... E foi um amigo que ligou pra ela aí, né? É, falou, eu quero que, foi um outro rapazinho que também tinha outro problema. amigo de escola. Então, é isso, a gente fica lá com o medo.
de que o governo interfira nas famílias, Sim. pois o problema é justamente o contrário. Se o governo não fizer algo para ajudar as famílias, Então, aí que a gente está perdido, mas porque aí- a maioria dos problemas está dentro das famílias. Não é para interferir na individualidade, na liberdade de cada ninguém. familiar cuidar da sua família como quer, mas é para ajudar, para somar forças, para a gente ter uma sociedade melhor, baseada em instrumentos Vamos até deixar um pouquinho. científicos que ajudam. Vamos deixar até um pouquinho mais leve essa sequência, né? Vamos deixar um pouquinho mais leve essa sequência Então deixa eu de fechar com uma raciocínio. frase bonita agora. Vai. Vai. Vou fechar com uma frase bonita que é do livro do best-seller do Michael Arruda, né? O Segredo, o Desbloqueio o Poder da Sua Mente, o Desbloqueio o Poder da Sua Mente, que depois eu vou te dar um de presente, tá? Que alegria. Que é um best-seller, 13 milhões de cópias vendidas. Eu li. Ele é incrível, tá? O prefácio dele é escrito por Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, e o Michael é incrível. Uma frase que ele fala: quando o seu medo for maior, quando o seu sonho for maior do que seus medos, milagres acontecem. Reflitam, bonito. quando os Legal. seus sonhos Foi forem melhor. maior do que os seus medos, milagres acontecem. Sim. Brilhante, Lógico. esperançoso. Deu mesmo uma, Aí, ó. Agora, uma pra, leveza. uma Deu uma coisa, leveza. só É. pra gente seguir, terminar um pouquinho mais leve, é simples a matemática, né? Por exemplo, o governante, o que a gente tem mais problemas em cidades? Saúde. Isso, Eu acho que é o calcanhar de Aquiles de tudo, né? isso. E é o que mais tem dinheiro. Que E mais educação. e educação. Educação que tem mais. É o que tem mais. Saúde, mas são prioridades, né? E aí você vê o que é um plano de socorro? Para mim, eu não tenho plano de saúde. Eu também não. Eu uso São Marino, eu uso SUS. Santa Helena, eu vou no Secap. Agora tô morando mais perto do Secap, eu vou lá pro lado do Secap. Eu sou bem atendido. Por que eu sou bem atendido? Primeira coisa, eu vou no último estágio. Tá? Ó, o negócio tá pegando mesmo. Aí eu vou dar uma olhada lá. Primeira coisa, eu chego com educação para quem tá trabalhando. Trato super bem. Tá? Não chego metendo o pé na porta, não chego xingando que eu quero ser atendido. Não, eu chego com educação. Agora, para que é um lugar desse? É para você ir no extremo. É para emergência. Urgência e emergência. E por que as pessoas... Aí a pessoa já tem na cabeça que tô com uma dorzinha de cabeça, pra onde que eu vou? Pro pronto-socorro. Só que às vezes ela nem precisa estar lá. E aí a gente fala, puxa, por que fica lotando? Porque a gente não tem política pública para ensinar as pessoas a se alimentarem, a ter um saneamento básico Prevenção. adequado. É que os governantes fazer o que é certo é até mais simples do que fazer o errado. Mas a gente tem muito governante gastando muito tempo e energia em fazer as coisas erradas. Aí não sobra tempo para Parece que fazer tem uma o que é turma certo. que ele já contrata que uma galera. facilitaria, né? Ele já Mas contrata... quando um dia eu for prefeita desta cidade, se Deus permitir e o povo desejar, aí o Alexandre vai lá trabalhar comigo para ajudar a gente a reprogramar. Aí já vai os reprogramar servidores Taubaté. públicos, a Vai ter população. Vai ter um Agora plano de vão sair falando que vai ser lavagem cerebral. Ó, escuta isso daqui. Vai ter um cérebro, né? Ninguém corte esse vídeo. Vamos falar assim, agora vai ter hipnose, Ai, vai hipnotizar Pronto. todo Aí mundo. vão falar Mas que vai é. ser o demônio. Não, vão falar que a Lorene ganhou eu porque preciso- colocou um hipnoterapeuta, o cara pra hipnotizar a Vai turma pela hipnotizar. televisão. Meu Deus hipnotizou do céu, todo todo mundo mundo, agora. Jesus, Vote me na atende. Lorene, vote na Lorene. Como é que era? Que é a música da Xuxa tinha um Tem que negócio, rodar ao contrário. roda- Gente, eu vou ter Vamos que sair lá. correndo. Não, mas já vamos Obrigada. terminar. Gente, muito legal vocês estarem aqui hoje, tá? Agradeço o tempo de vocês terem vindo aqui, abrir o coração de vocês, a gente bater esse papo gostoso, né? E fica aí uma dica para todo mundo, Lorene, dá uma dica pra galera do que você espera para nossa cidade, do que você espera da educação política. Deixa uma dica pra turma aí. Espero que todo mundo pense no coletivo, né? Não é muito fácil, eu sei, quando o calo aperta, a gente primeiro tem que se salvar para poder salvar os outros, né?
mas que sei lá, uma energia boa, do amor. A grande maioria da sociedade brasileira se auto-intitula cristão, né? Eu sou uma seguidora de Jesus Cristo, e se você, de coração aberto, seguir mesmo mensagens de lideranças como Jesus ou de qualquer outra religião, elas sempre buscam uma coisa em comum, que é o amor, que né, cuidar do irmão, da irmã, do próximo, do coletivo. Se todo mundo pautar a vida um pouquinho baseado nisso, colocar isso como objetivo, no final do dia as coisas acabam dando certo e convergindo para o mesmo lugar. Então, que a política seja pautada por esse amor, por esse bem coletivo, que as pessoas, no fim das contas, vão ter melhorias aí. Muito bom. Alexandre. Individuais e coletivas. Alexandre, uma dica pra galera. Então, quando a gente fala de poder ter acesso, né, a algumas políticas públicas ou a hipnoterapia, e ainda às vezes a pessoa vai falar, mas eu não consigo, não tenho condição para fazer um tratamento na hipnoterapia, eu digo o seguinte, então, vai parar para foto, melhor parar, senão eu vou sair fazendo biquinho aqui. Vai ou não vai? Olha a foto. Gente, tá parando para foto. Pausa. Quem tá escutando vai saber, daí a gente vai usar aquele programa que o Alexandre falou. Aê, Foi? Tá suja a lente. Mais uma. Aê. Isso, vai lá. E aí, finalizando? Então, se você ainda não tem acesso, né? Eu acho que hoje está muito mais fácil com a internet você poder pesquisar, ver vídeos, conteúdos, ler livros. Eu posso depois mandar indicação de livros para você desbloquear aí a tua mente. Vim pelo caminho correto, né? Porque pode ter certeza que muitas vezes o que você está buscando fora está dentro da tua mente. Todo esse medo, essa insegurança. E o que nós falamos aqui, a hipnoterapia, muita gente até fala, né? Isso daí é do capeta, que nem você falou, né? Você falou alguma coisa assim. Não coloque. Vamos lá. Foi ela. Não, mas é o ser humano. Não, sim, é verdade. Com medo é legal. A explicação no sobrenatural. Não, mas isso foi ótimo, porque eu preciso falar isso que eu não falei até agora. Que bom. A hipnoterapia, ela é reconhecida pela Igreja Católica já há muitos anos, tá? Décadas atrás. Eu atendo, tem no meu Instagram vários depoimentos, vocês entram lá, depois vocês vão ver os depoimentos das pessoas que eu já tratei, de algumas, né? Que nem todas gravam, a grande maioria não grava depoimento. Mas tem ali pessoas que são missionários da Igreja Católica, vários pastores utilizam a hipnoterapia. Estou atendendo muita gente da Igreja da Congregação Cristã do Brasil, já vários, né? Que eu tenho muitos amigos lá também. E Jesus Cristo falava sobre isso. Se você quer um milagre, se você quer uma mudança, acredite como se já estivesse ocorrido. É a lei da vibração, da energia. Entendeu? É você acreditar em algo que ainda não é realidade. É a fé. Sim, você ter a fé e você acreditar nisso. E é o trabalho que a gente faz. No meu consultório, o que eu faço é perdão. Até quem foi abusada, sim, perdoar o agressor, porque não vai adiantar ela andar com essa mágoa pro resto da vida. Enquanto ela não perdoa, ela está carregando o agressor. Então, é baseado no perdão, no amor, na autoconfiança, na autoestima, se libertar dos pensamentos, das limitações que ela carregava. Está aqui o Júlio, que pode falar rapidão aí, Júlio. Que você, quando me procurou, você falou que tinha vários projetos engavetados. E eu estou colocando tudo em prática. Está aqui. É a prova. Está aqui não faz parte. Porque, na verdade, eu trabalhava só atrás das câmeras. E queria... Né? E aí eu falei assim, puta, Alexandre, mas eu não sei se eu tô legal pra ir pra frente das câmeras, tal. E procrastinava. E Daí eu falei assim, daí até que fiz o esquema pra... Reprogramei a mente dele. Pro bem, gente, é sempre pro bem. Quem tá no processo de hipnoterapia, não dorme, não fica, você vai ficar mais consciente do que está agora nos vendo. Tá? Não fique inconsciente, não sai do corpo, não vai para Nárnia. Você vai estar completamente consciente. A hipnoterapia, a hipnose é um processo natural da mente. Quando você assiste um filme, você está no estado de hipnose. Assistir um filme é uma hipnose. Então, procure mais, porque o conhecimento liberta. Procure mais. Isso aí. Conheceis a verdade. Bom, gente, dava para ficar aqui até umas 8, 10, porque tem muito assunto.
Fica o convite para vocês voltarem, tá? Numa outra ocasião, vocês voltarem para a gente desbravar mais a questão da política, a questão da hipnoterapia. Fica o convite. E, pessoal, tá aí, ó. Super podcast, um assunto delicioso que você acabou aqui, pode rever quantas vezes você quiser. E logo, logo eu vou colocar ele disponível no Spotify, que você pode colocar no seu carro e ir viajando e escutando podcast, que tem vários episódios lá também. Então, galera, muito obrigado mesmo a companhia de vocês até agora. As pessoas não deu tempo da gente responder todo mundo, colocar o pessoal do chat como a gente coloca, porque vocês viram que assunto aqui não faltou. E a galera aqui se interagiu e Mas foi... pode mandar as perguntas. Se tiver alguma pergunta, pode mandar que eu respondo. Pode perguntar para a Lorene, você entra Isso, no pode mandar. Instagram da Lorene, entra no Instagram do Alexandre e olha, eles estão aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima segunda.